Quem quiser que conte outras, são contos interessantes, um livro bastante ilustrado, muito bonito mesmo, interessante esse livro. O Miguel pode até, Miguel, dar uma fechadinha aqui só para mostrar, dar um destaque aqui, olha, a ilustração desse livro. Agora, o interessante não é apenas a ilustração, é também as histórias que existem, né, dentro desse livro. E mais ainda, para você que é admirador do direito, assim como eu sou, né, que quer conhecer histórias de quem fez história nessa área, né, tem aqui A Sombra do Laço. Conta a história do padre um pouco. Claro que vai haver uma sequência, acredito eu, deverá haver uma sequência. Um pouco da história do padre Ibiapina. Doutor Flávio, é um prazer tê-lo aqui, bom dia. E esse lado seu, poucos conhecem ou já é bem divulgado? Como é que é essa história? Bom dia, Wilson. Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Verde Vale, né, um ícone de audiência na região. Muito obrigado. E parabenizá-lo por esse crescimento vertiginoso que está acontecendo aí, desse meio de comunicação tão necessário, né, que tão em boa hora chegou aqui na nossa região. Obrigado, Flávio. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço que me foi concedido e dizer que, na verdade, a minha incursão pela literatura ela começou muito cedo, Wilson. Com 19 anos de idade eu lancei meu primeiro livro, que foi a história da cidade do Nasci, Milagres, né? Esse livro até hoje ele é ainda adotado nas escolas do município e parti em seguida para uma linha de pesquisa sobre contos folclóricos, certo? Daí então decorreu a publicação de 2 livros, um intitulado Histórias que eu ouvi contar e o outro Histórias de Exemplo de Assombração, sendo que um deles chegou nas mãos da editora de livro infanto juvenil da Rocco, né, a editora que lança os livros do Harry Potter, do Paulo Coelho, Renomada. E eles gostaram, isso mesmo, e gostaram muito das histórias e fizeram um contrato comigo, felizmente, né, e foi lançado então esse livro, 7 Contos de Arrepiar, que são 7 histórias selecionadas desses outros 2 livros que eu falei, que são histórias do imaginário popular aqui da nossa região. Então foi muito bem ilustrado, é um livro de acabamento perfeito. Esse livro ele chegou São histórias. Pois não, pode falar, Miguel. Esse livro ele chegou a ser, inclusive, representar o Brasil na Feira Internacional de Livros Infantis e Juvenis lá em Bolonha, na Itália, este ano. Então nós me senti muito feliz com a divulgação desse trabalho, né? Que na verdade não é um trabalho meu, porque eu só faço aí reproduzir histórias que nossos antepassados criaram e que foram repassando. Uma pesquisa muito interessante, porque conta histórias aqui, vale a pena você ter esse livro e contar, inclusive, a história de arrepiar, né? Mas ele deu um trato, óbvio que pegou a história, mas ele elaborou, né? Deu um trato no texto. E é muito interessante. Por exemplo, o plano do capeta. Aí é uma história que diz que havia lá, já vai longe, né, um casal que vivia numa união tão bonita que dava inveja. Tudo o que faziam era de comum acordo e nunca qualquer discussão dessas corriqueiras de casais causou alguma raiva ou rancor entre os dois. Era algo realmente bonito de se ver. Um dia, a casa onde moravam foi invadida por uma grande praga de ratos. Era rato por tudo que era canto. Subiam nas mesas, caíam na cama e até mergulhavam dentro das panelas onde estava sendo preparada a comida dos dois. O homem declarou guerra à praga de roedores. Armou ratoeiras, abateu com cacetes muitos animais, mas nada parecia adiantar. Quanto mais se matava, mais a praga crescia. Não se sabia de onde vinham tantos ratos. Aí apareceu na casa, para a total alegria de seus moradores, um enorme gato todo preto. O bicho fez a festa. O resto você vai ter que adquirir o livro para tomar conhecimento. Isso aqui é apenas uma dos 7 contos. Cada um chama a atenção por fato dessas histórias assombrosas, digamos assim, contadas no dia a dia do povo nordestino. Né? Isso. E essas histórias elas têm uma característica interessante, que todas elas trazem uma mensagem moral. Sim, né? Que é mais importante. Então eram usadas antigamente, hoje muito menos, para educar o nosso povo simples do sertão, naquelas noites de bulha de feijão, né, de farinhadas, sentavam e contavam essas histórias e passavam essas mensagens morais. Olha essa, por exemplo, aqui, Miguel, dá uma fechadinha aqui, a lição da caveira. O que conta narra esse conto? A lição da caveira, inclusive essa história tem um fato interessante, que ela foi selecionada para figurar num livro da editora FTD sobre português, de 5ª a 8ª série, esse livro didático, né? Então ela vai figurar como um dos textos a serem trabalhados no livro de português.
E é uma lição para aquelas pessoas que costumam falar demais, né? E que às vezes falam que não deve e, portanto, depois tem as consequências. Tipo, então... tem horas que o que você fala, né, os anjos escutam. Tem horas que você fala e quem o dia escuta é o diabo. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que vai desejar, por exemplo, né? Isso então é mais ou menos por aí. Bem, pronto. A Sombra do Laço, falemos dele. Pronto, A Sombra do Laço retrata uma história interessante. Nós vimos aí nas manchetes que você narrou que algumas histórias de amor terminam em tragédia. Né? Então, essa história aqui, A Sombra do Laço, narra um julgamento que ocorreu em 1838, na cidade paraibana de Areia, onde um rapaz de apenas 18 anos de idade chegou em casa, cansado do trabalho, e encontrou a sua esposa, também jovem, tendo relações com o pai dela, portanto o sogro do rapaz. E ele, então, sem contar conversa, matou o ofensor da honra dele, né? E como esse sogro era uma pessoa bem apessoada, bem vista na sociedade local, era amigo pessoal de um major, dono de um engenho, ninguém quis fazer a defesa. E a pena para aquele crime na época era a forca, era o enforcamento. E o juiz da cidade, então, convidou o advogado Antônio Biapina, que estava trabalhando em Recife, para fazer a defesa de algumas pessoas, dentre os quais o próprio rapaz aí, o Felipe José. E esse Biapina, que fez, no decorrer da história, a defesa desse rapaz, procurando, enfrentando todas as adversidades, promovendo uma defesa fabulosa, que inclusive foi retratada em vários livros depois, até quando me chegou. Ele é nada mais nada menos do que o Padre Biapina, tão conhecido, tão falado, que dá nome a tantas ruas da nossa região. José Antônio Pereira de Biapina. José Antônio Pereira de Biapina. Na época da história ele tinha 30 anos, com 44 anos ele se tornou padre e realizou uma obra fabulosa na região, construindo mais de 22 casas de caridade, acolhendo órfãs, mulheres órfãs, desvalidas e tudo. Mostrou o lado social, esse livro, ele tem esse lado, essa coisa interessante, de mostrar uma história ambientada, uma história jurídica, porque existe aquela busca pela prova, aquele suspense, vai aparecer a testemunha, não vai, entendeu? Ele vai ser absolvido ou não vai, ocorre uma cena interessante também, que eu não vou dizer qual é, durante o julgamento, que tem um reflexo futuro. Então, ele tem esse caráter interessante, é uma leitura que, pelo menos para mim, na hora que eu escrevi o livro, foi bastante envolvente. Eu escrevi o livro em apenas 20 dias, porque comecei a escrever e a história me veio. Eu até brinco dizendo que me parece que foi psicografado, e parecia que o próprio Padre Biapina estava ali narrando essa história. Mas ele tem esse interesse para as pessoas que se interessam em conhecer como era o julgamento pelo Tribunal do Júri no século XIX, também para as pessoas que têm interesse em saber um pouco da história do Nordeste, naquele período, porque eu faço menção a algumas revoluções que ocorreram, como a Confederação do Equador, a Revolução Praeira, Então o romance está muito bem ambientado quanto aos aspectos históricos. História, direito, quer dizer, ingredientes necessários hoje ao conhecimento de todos. E também um mérito que eu procurei, que é o fato de divulgar, popularizar um trecho, um pouco da história dessa pessoa tão fantástica que foi o Padre Biapina. Teve uma importância muito grande a sua passagem. Na história do Nordeste, dúvida, então, com certeza a influência que o Padre Cícero teve depois decorreu do que o Padre Biapina fez antes dele. O que o Antônio Conselheiro fez lá em Canudos decorreu também de influência do Padre Biapina, Então ele foi um precursor quanto a tudo isso aí. E é importante